Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Atualmente, nós temos recursos modernos, contemporâneos, que nos permitem compartilhar muita informação. Agora, veja, isso é algo bom. Por exemplo, temos as redes sociais. Eu mesmo uso as redes sociais. E através dela temos informação de amigos, de colegas, de familiares, de irmãos, inclusive da igreja. E aí, então, vendo o que eles publicam, podemos, a vezes, errar em nossa percepção. Como assim? Por exemplo, tem pessoas comuns, veja, não estou falando agora dos artistas, da novela, das pessoas da mídia, não, falta dizer, são nossos amigos, colegas, aquele irmão da igreja, que publica uma foto onde sempre sai com sua esposa, com seu marido, abraçando, rindo, olha, bem romântico, onde diz assim, nossa. Também publicam suas fotos com seus filhos, olha, os filhos bem arrumadinhos, bonitinhos, rindo. Também publicam seus vídeos das suas viagens, olha que lindo lugar, o hotel. Também publicam fotos que foram a um restaurante de rico e que comida maravilhosa. A questão é que às vezes olhando isso pode chegar a uma conclusão errada, que parece que a vida dessa pessoa, dessa família é assim. É isso, todo mês é assim. E claro, a minha vida é tão simples. Mas aí eu quero te dizer uma questão. Que na grande maioria das vezes, atrás dessa foto bonitinha do casal rindo, bem romântico, também tem muitos dias onde o casal briga, e briga bastante. Agora não quer dizer que tem que publicar as fotos deles brigando, mas eu quero te dizer que eles também têm uma vida comum. Detrás dessa fotografia onde os filhos estão bem arrumadinhos, sabe? Tem dias onde os filhos também aprontam e aprontam bastante. Detrás dessa foto, esse vídeo lá nas férias lindas, nem quer dizer o hotel, tem muitos dias onde papai e mamãe estão só trabalhando e não tem tempo para a família, porque tem que pagar as parcelas daquela viagem, ok? O que eu quero dizer é que esse é o mundo verdadeiro. E às vezes pode ter uma ideia errada, uma percepção errada de que parece que só essa família tem coisas boas e a minha não. Detrás desse prato lindo de comida, tem dias onde essa pessoa está comendo sozinha, talvez aí em uma praça de alimentação. Então, o que eu quero te dizer é que, se queres publicar aquilo que tu desejas, publica. O ponto é como nós olhamos isso. Aí está a questão. Porque podemos errar acreditando que nossa vida é tão simples e então queremos, ou desejamos, neste caso, aquilo que estamos vendo. E aí então queremos viver o que realmente não somos. E esse é o ponto. É aí o tema da nossa aula. O nosso Pai Celestial, Ele não deseja que você venha viver a vida do outro. O Pai Celestial deseja que você venha viver a vida que Ele planejou, ok? Então não adianta me comparar com os outros desejando a vida do outro, seja familiar, seja no matrimônio, seja qual seja a questão. O ponto principal é, nós devemos preocupar qual é a vida que o Pai Celestial tem para mim realmente, porque eu quero ser autêntico. Essa é a questão. Autenticidade. E é aí a questão que vamos estudar nesta aula da Escola Plenitude. A comparação é uma arma muito poderosa. Sabe por quê? Porque ela é silenciosa. Entra em nossa mente, começa a destruir nossa vida, nossa família, nossa casa. Então é muito importante esta questão de evitar nos comparar. Você vai lembrar um texto muito interessante. Uma vez o apóstolo Pedro perguntou a Jesus, e me fala, o que vai acontecer com João, outro discípulo do nosso Senhor Jesus? O que vai acontecer com ele? Aí o nosso Senhor Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, vai cuidar da tua vida, ok? Por que te preocupas pelo outro? Vai lá, por favor, faça o que eu te mandei fazer. E essa é a questão, sabe? Pedro meio que estava querendo se comparar. Olha, e por que a ele dão mais, por que a mim me dão menos? Porque é uma arma poderosa que quando entra em nossa mente, a comparação nos destrói.
Isso hoje está muito forte, muito forte. As pessoas se comparam demais, sabe? Ah, porque meu matrimônio não é como aquele matrimônio, como aquele que estou vendo nas redes sociais. Lembra daquilo que falei, da foto bonitinha do casal romântico rindo? Aí vem outra, porque meus filhos não são assim, desse jeito, olha. Então, a comparação é uma arma poderosa que quando entra em nossa vida começa a nos destruir. Esse é o grande problema. E por que eu estou falando disso? Porque o Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele é o Deus da diversidade. Veja, não somos máquinas que todos somos iguais, por dizer assim. Não, não. Somos seres humanos com características, habilidades diferentes, temperamento, modo de proceder, modo de interagir na vida, modo até de falar, o sotaque, tudo isso é parte da nossa característica. Então, eu não preciso ser o que o outro é. O outro tem que ser o que Deus planejou e eu tenho que ser o que o Pai Celestial também planejou na minha vida, ok? Por isso que quero te falar que neste momento da nossa aula, que a comparação destrói totalmente o que o Senhor deseja. Como assim? Vou te ler um texto muito lindo do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: cada um examine o seu próprio trabalho e então terá motivo de glória apenas em si mesmo e não em outro. Ok, olha, que texto tão direto, que texto tão maravilhoso. Diz assim, cada um examine seu próprio trabalho. Não fique te preocupando, comparando com outros casais, com outras pessoas, com outros trabalhos, se as férias deles são melhor ou não. Olha para ti. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo que Ele não quer que você seja uma versão, por exemplo, versão 2.0, não? Então, vou usar essa terminologia de hoje da informática, dos aplicativos. Ah, não, você tem que ser uma versão 2.0 do teu vizinho, ou uma versão 5.0 do teu avô. Não, nada disso. Cada um com suas características. Eu não sou uma versão melhorada do meu amigo, do meu colega, do pastor ou do meu pai. Não sou. Eu sou a pessoa que Deus planejou. Isto é fundamental. Por quê? Porque agora te estou falando de toda esta questão. É aqui o tema que eu quero entrar nesta parte da aula. Deus não está medindo, Ele não vai medir a nossa vida, os nossos frutos, pelo que nós estamos fazendo, assim, no sentido de esforçando para querer imitar ao outro. A questão é que se entramos nessa questão da comparação, que esse é um gravíssimo problema, vamos achar que a nossa vida, sabe, não tem nada de bom. Ah, a mim me falta mais habilidades, me falta mais talento, me falta mais recursos, me falta um melhor marido, uma melhor esposa, me falta um melhor trabalho, me falta tantas coisas. Por quê? Porque entrei nessa tortura, nessa frustração, nessa angústia que se chama comparação. Por isso que o Pai Celestial, nesta parte da aula, te está dizendo de algo muito importante. Seja aquela pessoa que o Pai Celestial planejou. Te preocupas em descobrir isso e em viver isso, ok? E claro, o Pai Celestial usará aquilo que está aí na tua vida, ok? Este é o primeiro princípio que quero deixar nesta aula. O Pai Celestial usará aquilo que está aí na tua mão. Olhando a Bíblia e, sobretudo, como Deus intervém na vida dos seus filhos, eu fico muito, muito impressionado e maravilhado, claro. Por exemplo, você vai lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem, olha, incrível, único. Ele mesmo diz que ele foi formado em uma das melhores escolas daquela época, que era a escola de Gamaliel. Olha, uma das melhores escolas. É mais, Paulo vai dizer que ele falava grego e hebraico, e muito bem falava, dominava 2 idiomas. Também ele diz que ele tinha 2 nacionalidades. Ele era judeu de Israel e ele era romano. Ou seja, ele tem vamos dizer, uma bagagem cultural e de recursos únicos, maravilhosos. Agora, do outro lado, a quem temos? Temos ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro,
Um simples pescador, humilde, morava em uma pequena vila, talvez não tinha muita instrução. Olha, totalmente opostos, opostos. Mas sabe qual é o tremendo? Que os dois foram usados pelo Pai Celestial de um modo maravilhoso, maravilhoso. E essa é a questão que eu quero te dizer. Por quê? Porque Pedro poderia, entre aspas, se comparar com Paulo e dizer, eu mal falo aqui o hebraico, grego não domino nada, não vou conseguir. Olha, ele conseguiu, Paulo desde pequenininho estudou nas melhores escolas, nas melhores faculdades, eu nem terminei o primeiro grau. Pedro poderia se comparar nesse momento com Paulo e dizer, não vai dar certo comigo, não vai dar certo, mas nada disso. Essa é a questão que eu quero te dizer nesta aula. Pedro foi usado de um modo sobrenatural, do mesmo modo que foi usado Paulo. A questão é que Deus usou as características de ambos de um modo lindo. E por que estou falando disso? Porque aqui que vem o ponto. O inimigo sabe, e esse é um ponto bem claro, o inimigo sabe que o Senhor deseja te usar a ti, tal como você é. Então, ele não pode tirar a tua identidade. Qual é a tua identidade? Você é filho, filha de Deus, amado pelo Pai. Essa é a tua verdadeira identidade. Inclusive, já temos estudado esta grande verdade em outras aulas da Escola Plenitude. Mas o que ele pode fazer, o inimigo, é te confundir. Essa é a questão. Venha te confundir através de quê? Da comparação. Através da comparação, te dizendo, você não tem toda essa habilidade, você não vai dar. E aí começa a duvidar. E como consequência disso, começamos a caminhar em uma direção errada, procurando um conhecimento, uma informação que me falta, que realmente o Senhor diz, não, aquilo não te falta porque aquilo é para outra pessoa. Olha, vou te ler este texto. Este texto do Salmo é uma palavra que com certeza você vai lembrar, porque é tremenda. O Salmo 139 diz assim, versículo 13 e 14. Tu formaste o íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Ok? Vou aqui. Eu te louvo, Pai Celestial, porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, o Senhor pensou em cada detalhe da tua vida. Teu físico, tuas características, teu modo, como falo, de proceder, teu temperamento, tudo isso o Senhor já planejou. E aí então a questão, será que Ele não vai usar aquilo que Ele mesmo planejou desde o ventre da nossa mãe? Não teria sentido. Não teria sentido. Essa é a mentira do inimigo. A mentira do inimigo é dizer, não, olha, não tem como, a tua vida, claro, é que você vem pues, desse contexto familiar, você vem dessa situação de tristeza. Será que o Senhor não estava aí? Não estava desde o início? Claro que esteve. O Senhor usará nossas habilidades, nossos recursos, nossos talentos. Por quê? Porque isso é a nossa verdadeira identidade. E como eu falei no início desta aula, Ele quer que você seja autêntico. Não quer que seja a versão 2.0, versão 3.0 do teu avô, do teu pai, ou do vizinho, ou do irmão fulano de tal. O Senhor quer que você seja a pessoa que Ele planejou aqui desde aquele momento em que você estava no ventre da tua mãe. O propósito desta aula é te lembrar que o Pai Celestial deseja te usar com todas as tuas características, habilidades e os recursos que você tem hoje, ok? Então, olhando para essa mesma direção, eu percebo assim que às vezes tem pessoas, e muitas inclusive, infelizmente, que querem fingir algo que realmente não são. Por exemplo, eu pergunto a alguém, e como está a tua vida, como está a tua família? E aí sempre respondem, tudo bom, tudo beleza. E eu sei que não é verdade isso, ok? Eu sei que está passando por problemas no matrimônio, problemas diversos. E aí, inclusive, a pessoa, para enfatizar isso, inclusive, que está tudo belezinha, tudo bom, usam aquele velho ditado. Pastor, se melhora, estraga ainda. Nossa!
Parece como que tudo está. Agora, eu não estou querendo dizer que você tem que abrir sua vida para todo mundo também, teus problemas, tuas dificuldades. Não, também não me levem a tão extremo. O que eu quero te dizer é que quando eu começo a colocar esse estilo de vida, de que tudo é bonitinho na minha vida, no meu matrimônio, tudo, vai chegar um dia em que realmente não vou conseguir suportar isso. Não vou poder suportar. Por quê? Porque sei que não é verdade. Sei que não é verdade. Olha, vou te lembrar de um texto bíblico que Jesus uma vez falou. Diz assim, o médico cura a quem? Aos doentes. É verdade? É verdade. Agora, se eu falo que minha vida é boa, maravilhosa, que se melhora, estraga, Jesus nunca vai poder intervir na minha vida. Não é que ele não deseja, sou eu que estou impedindo com minha leitura errada da minha própria vida. Percebeu? Ah, não, pastor, com Jesus eu falo sempre a verdade. Não, você nem precisa falar a verdade. Jesus conhece realmente o que é a verdade na tua vida. O que eu quero te dizer é que Jesus, ele usa seus filhos, suas filhas, para abençoar a você e a mim. Então, não adianta eu falar a Jesus, sim, estou passando dificuldades, glória a Deus por isso. Você confessa, pede ajuda, mas o dia em que Jesus te envia uma pessoa, um filho amado, uma filha amada, para te abençoar, para te curar, para te livrar dessa opressão, aí você fala, não, minha vida está boa, maravilhosa e melhor estraga. Então, percebeu? Essa é a questão que eu falo. Por quê? Por que fingir algo que não somos? Olha, e aí eu quero te dizer este texto também, de João, capítulo 8, versículo 32. É um texto muito conhecido. Diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa é a questão. Fingir, querer ser a outra pessoa, não é ser verdadeiro, não é ser autêntico. E isso traz grande frustração. E uma das melhores histórias da Bíblia que nos leva a compreender isto é a história do filho pródigo. Sempre falo, é uma história tremenda. Eu poderia pregar muitos sermões sobre esse mesmo texto, sobre essa história. Mas lembre, o filho pródigo, ele volta todo arrependido, arrebentado, pobre na miséria, até fedendo a porco, porque ele trabalhava aí alimentando aos porcos. E aí, nesse momento, ele quer dar uma, sei lá, um jeitinho. Vou programar, vou planejar meu discurso, pai, eu sei. E veja, você sabe como. O pai disse que saiu correndo, o abraçou e o beijou. E o pai o recebeu tal como estava. Essa é a questão. Tal como eu sou. Tal, não é fingindo. Por isso que eu falo, as maravilhas do que Deus planejou em nossa vida serão realidade quando nós realmente entregamos ao Senhor quem realmente nós somos. As maravilhas que o Senhor deseja fazer em nossa vida só acontecerá quando nos entregamos a Ele tal como somos. Tal como somos. Passando, sim, momentos felizes, mas momentos tristes de solidão, momentos de grande alegria como momentos de angústia. Esse é o ser humano comum. E é por isso que devemos falar isso. A verdade vos libertará e o Senhor vai nos ajudar. Não só nos momentos difíceis, porque volto a dizer também, Ele usará os momentos bons da nossa vida para que venhamos a viver aquilo que Ele planejou. Por isso que eu quero te deixar nesta parte da aula uma grande verdade. O Pai Celestial, do mesmo modo da história do filho pródigo, Ele não está esperando que você tenha a vida perfeita para que venha te usar. Não está. Segunda questão. O nosso Pai Celestial, Ele te abraça com todas as tuas características, igualzinho, e te beija. E que mais? Ele deseja te entregar uma nova oportunidade se por acaso temos errado, temos falhado. As misericórdias do Senhor nos renovam todos os dias. Para concluir esta aula, quero te lembrar o que temos aprendido. Que actualmente nós temos recursos modernos, contemporâneos, que nos permitem receber diversa informação. Por exemplo, a través das redes sociais,
sabemos o que está acontecendo, ou em parte, o que está acontecendo com nossos amigos, familiares, irmãos em Cristo. Ok? Muito bom, isso é bom. Só que às vezes nós podemos ter uma ideia errada, que aquilo que é publicado por uma pessoa conhecida parece que sempre está acontecendo. Sempre estão, ou toda semana, todo mês estão de férias, todo mês estão tendo momentos românticos. Ah, que lindo. Mas não, essa não é a vida verdadeira. Pode ser que em alguns momentos, ok? Pode ser, não duvido. Mas também tem dias em que brigam, se frustram, de tristeza, de solidão. Tem, porque isso é parte da vida humana, ok? Por isso que não adianta nos comparar. Querer viver a vida do outro. Não. Viva a vida que o Pai Celestial planejou desde o ventre da tua mãe. Isso que temos aprendido. Mas agora, para finalizar, olha, quero ler este texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Ok, então, o que está te lembrando aqui o Pai Celestial? Que você é uma pessoa única, original, não é cópia, ok? Original, uma pessoa maravilhosa, a qual o Senhor criou para quê? Para fazer boas obras, com todas as tuas características, habilidades, obras que o Pai Celestial diz assim, de antemão as preparou. Ok? Então, aqui vem a questão. Já temos características que justamente servirão para aquele propósito, aquele objetivo que o Senhor deseja que venhamos a fazer. Vou te dar um exemplo específico. Eu gosto de música, sempre gostei de adolescente. Mas eu percebi já de adolescente, inclusive meus amigos me lembravam isso, que eu sou péssimo para cantar. Péssimo, sou muito desafinado, ok? Veja, e eu gosto de cantar. E claro, tocar violão, tocar guitarra. Aí, meus amigos sempre zombavam e lembravam: César, você é muito ruim, não canta. Até que um dia eu reconheci isso. E não me frustrei, muito menos fiquei chorando. Não, falei, não. Deus me entregou habilidades musicais, sei tocar violão, guitarra, gosto da música, mas Deus falou para cantar não, César. Percebeu? Ok. Então, não me frustro e pronto. É mais, quando escuto alguém, por exemplo, minha filha Priscila gosta de cantar e canta muito bem, eu falo, nossa, glória a Deus que ela não tem minhas características, pelo menos, de desafinação para cantar. Então, olha, o que quero te dizer através deste exemplo é que eu não me frustrei. E eu uso aquele meu talento musical, minhas habilidades para aquilo que sei fazer, ok? E do modo do melhor. Agora, se eu seria assim, não, eu quero cantar, porque eu quero cantar, porque fulano de tal canta, porque o outro também canta e eu quero cantar, o que vai acontecer? Vou viver uma vida frustrada. Claro que sim. Então, do mesmo modo, se você diz assim, não, eu quero ser o que o outro é, eu quero ser o que o outro é, e se o Senhor não te entregou esses recursos, essas habilidades, esses talentos para ser aquilo que o outro é, por que você insiste? Essa é a questão, essa é a conclusão desta aula. Eu vou te lembrar eu falei agora sobre Pedro e sobre Paulo, lembra? Cada um com características tão opostas. Mas o Senhor falou para Pedro, Pedro, você vai pregar o evangelho de Cristo para os judeus. A Pedro. E Paulo, você pregará o evangelho de Cristo para os gentios, ou seja, o não judeu. Por quê? Por quê? Porque assim o Senhor planejou isso. Porque Ele preparou de antemão boas obras para que venham a ser realidade em nossa vida. Paulo poderia dizer, não, mas se eu sou mais preparado, eu devo ir com os judeus. Pedro, que é mais simplão, vai lá, fala com os gentios, com esses idólatras. Deus falou, não, eu planejei isso desde o ventre da tua mãe. Então respeita e vive. E realmente os dois viveram isso. E hoje vemos que realmente tiveram ministérios frutíferos. Então, esse é o final desta aula. E eu quero te dizer isso. Do mesmo modo que aconteceu com Pedro e com Paulo, o Senhor diz assim, você tem também coisas lindas,
lindas que virão através da tua vida, das tuas decisões, das tuas escolhas, e como consequência disso, esses frutos, boas obras, abençoarão a outros. Então, seja autêntico. Não te compares. E não que deseje ser uma versão melhorada de alguém. Não, você é a melhor versão, a versão original, porque o Pai Celestial planejou. Oremos. Muito obrigado, Pai, por este dia lindo, por esta maravilhosa aula, por esta verdade que nos guia, nos consola, nos liberta dessa armadilha da comparação. E obrigado, Senhor, porque eu sei que cada um de nós aqui tem coisas lindas que tu planejou para nós, que podem ser realidades se somos autênticos, segundo o que o Pai Celestial deseja. Te agradecemos por esta aula. Em nome de Jesus. Amém.